A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa EBD Jovem, seu programa da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista André Eduardo e mais uma vez estamos aqui para continuar estudando a palavra do Senhor juntamente com você, nosso querido telespectador. Muito obrigado pela sua audiência, nós louvamos a Deus pela sua vida e nos sentimos muito alegres em poder contribuir com o desenvolvimento do seu ensino na classe dos jovens da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Fique ligado no programa de hoje, porque nós teremos um assunto importantíssimo e que vai edificar grandemente a sua vida. E eu, mais uma vez, estou acompanhado aqui das minhas queridas irmãs e companheiras, nossos encontros aqui semanais, de estudo da palavra, irmã Edileuza, irmã Franceli. Todos vocês estão bem? Como estão? A paz do Senhor Jesus, é mais uma vez uma alegria estarmos aqui com essa bancada tão abençoada, chegando ao final do trimestre e com esta lição tão riquíssima, a falácia do triunfalismo, que em breve, daqui a pouquinho, nós daremos mais indicativos de como você entender, aluno, você professor, discorrer na sua sala no próximo domingo. Glória a Deus. Irmã Fran, a senhora está bem, está animada? A paz do Senhor, evangelista André, irmã Edileuza, sim, bem animada. Estamos aí já na reta final da nossa revista desse trimestre e hoje temos um tema muito importante para tratarmos e principalmente trazermos a visão bíblica acerca dessa falácia do triunfalismo. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, já chegando ao final de mais um trimestre, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida, professor, que persistiu e está chegando ao fim de mais um trimestre. Tenha certeza que Deus ele viu todo o seu esforço e no tempo certo ele vai vos recompensar, porque ele é um Deus fiel e poderoso. Então, sem mais delongas, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, na lição de número 12, vamos às leituras dos textos oficiais. Nosso título, como já foi mencionado, é A Falácia do Triunfalismo, e a irmã Franceli vai estar lendo o texto principal. O nosso texto principal está localizado em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que nos diz o seguinte: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Muito bem. O resumo da lição com a irmã Edileuza. Vamos lá. O triunfalismo distorce o evangelho ao prometer uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela que a verdadeira vitória está na perseverança, na cruz e na esperança eterna em Cristo. Perfeito. Os objetivos são 3. Refletir a respeito da comercialização da fé e da bênção, apresentar os artifícios do triunfalismo, identificando a ênfase na prosperidade material, e refutar o triunfalismo. Nós vamos ler juntamente com você, querido aluno, querido professor que nos acompanha, o texto bíblico principal que está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14 ao 17. Vamos começar pelo verso 14, mãe de Edileuza? Vamos lá, o verso 14 diz assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de vós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para dar início ao nosso estudo. E você, professor, nós sempre recomendamos essa prática no início da sua aula, porque a oração ela é um elo de conexão com o céu, e vai trazer um direcionamento espiritual para que não seja só um encontro de pessoas, mas que seja verdadeiramente a presença do Senhor sendo marcante no meio da sua aula, no meio dos seus alunos, para que o nome dele seja glorificado. Então oremos.
Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo aluno, professor, irmão que está acompanhando esta gravação. Deus abençoa poderosamente sua mente, seu coração, a fim de que no seu coração haja uma terra frutífera para receber a semente da tua palavra. Deus, que esta aula possa municiá-lo de informação, conhecimento e estratégias para a glória do teu santo nome. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, estamos então diante da falácia do triunfalismo e, como de praxe, vamos tentar conceituar para a nossa audiência, porque estamos numa temática, numa leva de temas muito importantes que tentam não negar o evangelho, né? Desde a lição que nós falamos sobre a falácia do ateísmo, nós não temos mais uma falácia que busca negar a Bíblia ou o evangelho, mas que, na verdade, distorce, né? E nesse sentido, irmã Edileuza, o triunfalismo é uma distorção também, não é? Sim, evangelista André, meu jovem professor. Nesse trimestre, nós estudamos, né, várias falácias, vários ismo, né, que é o sufixo, né, na língua portuguesa nós estudamos, que deriva as ideologias, as doutrinas. E hoje nós estaremos estudando a falácia do triunfalismo. O que é isso mesmo? Como nós podemos conceituar essa falácia? Essa falácia é a crença que a fé verdadeira se movimenta através de conquista. As conquistas, os milagres, você cristão, se você está bem, se você triunfa, né, vamos colocar o verbo aqui, triunfar, você está dentro da vontade de Deus. E aqui hoje nós vamos ver que não é isso, nós já vimos nos decorrer da lição. Ela também sugere que quem está com Deus sempre terá destaque, sempre terá fama, sempre estará no pódio, né? Então, nós ao olharmos até a própria lição, nós vemos aqui que ele remete, assim, ao herói, né? Sim. Então, traz o homem aqui para o destaque, para o heroísmo. Então, essa falácia, ela vai tratar disso, e nós, neste momento, nós vamos falar com você, lhe alertar, relembrar você, professor, porque é um perigo quando nós ficamos sempre em busca desse pódio, e sabemos que não é assim o evangelho. Nós já falamos e vamos daqui a pouquinho mais esclarecer sobre o verdadeiro evangelho, que não é só pódio, tem o sacrifício, tem a cruz. É isso mesmo, o nosso Deus é Deus dos altos montes, mas também dos profundos vales, Sim. né? E é importante nós conceituarmos também, querido aluno, professor, que a teologia do triunfalismo, ela se parece muito com a teologia da prosperidade, mas não são iguais, pois enquanto que a teologia da prosperidade, ela dá ênfase de fato no financeiro, dá ênfase de fato nas conquistas materiais, o triunfalismo também tem isso como um dos seus objetivos. Entretanto, ele assemelha e preza muito mais pelo triunfar, pelo vencer do homem, pelo se afastar do sofrimento, excluir aquelas partes da Bíblia que falam sobre renúncia, que falam sobre sofrimento, sobre deserto, sobre provação, para que a teologia deles, essa falácia, se paute exclusivamente no triunfar, vencer, conquistar, ter influência, ter pódio, como a irmã Edileuza falou. Irmã Franceli, a senhora, do ponto de vista sociológico, pode contribuir de maneira muito direta sobre como a igreja foi absorvendo, na verdade, uma cultura mundana, né, ao adotar práticas do triunfalismo. Exatamente. Hoje nós temos, nos dias atuais, uma cultura que valoriza o sucesso, e apenas o sucesso. Só é aceito o sucesso. Então, é uma cultura marcada pelo individualismo, pelas conquistas pessoais para usufruto pessoal apenas. Então, é uma cultura hedonista, que essas conquistas elas servem apenas para satisfazer o ego e o prazer humano. Então, é nessa cultura que nós vivemos. E o apóstolo Paulo, ele nos recomenda para nós não nos conformarmos com este mundo, mas
nós termos a nossa mente renovada em Cristo. É interessante que essa revista, como um todo, e essa lição de hoje, ela vai trazer esse renovo para a nossa mente, de modo que nós não nos moldemos a essa cultura. Entretanto, a realidade nos mostra que houve sim um desvio, né, em algumas partes, né, da igreja, um desvio da fé bíblica em relação ao sucesso, que é o quê? Essa falácia do triunfalismo, que acabou adentrando e conquistando muitas mentes, né? Algumas sinceras, buscando realmente a Deus, e outras tirando proveito disso também. Nós vivemos também uma sociedade marcada pelo exibicionismo, nós falamos na era da imagem. Então, as redes sociais, por exemplo, elas são a vitrine desse sucesso. Então, na rotina, né, dessa vitrine das redes sociais, é promovido apenas o sucesso. Então, não há espaço para falhas, não há espaço para o fracasso. E o ser humano, então, vai aderindo isso e acabou adentrando algumas partes da igreja. Acabaram absorvendo, né, irmã Franceli, essas práticas e acaba nos desviando do propósito central, que o evangelho de fato é, né? Então, nós vamos para um breve comercial e no próximo bloco vamos estar falando sobre a simonia. Você sabe o que é isso? Não saia daí. Você vai sair daqui com muito conhecimento bíblico acerca não só desse tema, mas de muitos outros. É muito rápido e já voltamos. Voltamos e vamos dar continuidade ao nosso estudo. No tópico de número 1 da lição de número 12, que estamos estudando a falácia do triunfalismo, iremos falar no tópico 1 sobre a simonia e suas manifestações na igreja contemporânea. Irmã Edileuza, qual o conceito bíblico de simonia? Evangelista André, irmã Franceli, que tema tão interessante. E falar sobre a simonia, ela tem origem, nós vamos lá em Atos 8, né, o versículo 18 ao 20. Vou ler o texto para melhor esclarecer. Diz assim: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, e dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A simonia nada mais traduzindo aqui mais claro, é a tentativa de você comprar ou você também vender o dom de Deus, né, o poder de Deus, e por bens, fazer essa barganha. E dentro, né, fazendo aqui as manifestações dentro da igreja contemporânea, como é o primeiro tópico, subtópico, nós vemos casos quando se cobram valores altos por cultos. Isso é simonia, meus irmãos. Você está barganhando ali, negociando a fé, que a irmã Franceli também falará sobre a comercialização da fé. Né, isso também está dentro do triunfalismo, dentro desse conceito de simonia. Então, esse poder, quando Simão já havia sido liberto, ele já trabalhava com essa prática, a prática de mágicas, né? E ele foi liberto, ele aceitou a palavra. Olha como é interessante isso. Ele já havia sido convertido, mas quando ele viu Pedro fazendo ali os milagres, buscando, e ao impor as mãos, o Espírito Santo agia, porque o texto é claro, é o Espírito Santo que agia. Ele quis isso para ele continuar ganhando dinheiro. Então, aqui, olha o perigo. Isso existe muitas vezes dentro das igrejas, por isso o tema, né, nós
foi trago neste trimestre, é porque é algo que existe. Então, há esse cuidado, nós, enquanto servos de Deus, você jovem que está iniciando, tenha muito cuidado, e se está presente, faça o filtro, e não queiram jamais vender o evangelho, negociar. O evangelho de Cristo é a cruz. Perfeito, mãe de Deus. De fato, a simonia, não usamos esse termo, né, no nosso dia a dia, mas é uma prática recorrente em grandes ministérios, em grandes igrejas, e precisamos entender que isso acaba sendo a comercialização da fé e da bênção, né, irmã Franceli? Exatamente. Embora hoje não seja comum alguém tentar comprar os dons do Espírito Santo, como tentou Simão, né, que deu origem a esse termo, simonia, mas nós vemos alguns sintomas da simonia, né, hoje presente, através da comercialização da fé. Tenta-se comercializar a fé das pessoas. E esse é um sintoma grave da falácia do triunfalismo. Para sermos bem práticos, né, e termos aqui como exemplo programas de TV ou até mesmo em redes sociais, como já foi citado aqui, né, que estão ali promovendo a venda das bênçãos. Então, há ali uma comercialização da bênção. Você oferta, você participa de uma campanha para você ofertar e receber a bênção. E isso não é o evangelho, não é isso que nós vemos na Bíblia. Por isso que é importante o próximo ponto que nós vamos nos aprofundar nisso. Mas, no momento, nós queremos aqui reforçar que essa visão, né, de um negócio espiritual deturpa a graça de Deus e deturpa também quem é Deus, né? Então, é uma crença opressora sobre Deus, né? Uma deturpação. Então, as pessoas deixam de ver Deus como um pai amoroso, um pai cheio de graça, como está relatado ali no filho pródigo, né, que ele recebeu de volta aquele filho que havia perdido tudo, né? Havia requerido a sua herança, gastou tudo, mas o pai estava ali sempre o esperando com graça, com amor, e quando voltou, o seu pai então o acolheu. Então esse é o nosso Deus. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que nos acolhe em todos os momentos, quando nós nos arrependemos e quando nós nos voltamos para ele. Em momento algum nós podemos pensar que Deus só nos responde se nós tivermos algo a ofertar, se nós tivermos uma oferta, né? Se nós tivermos um bem para entregar. Ao contrário, né? A vida cristã, ela nos ensina que a bênção de Deus, ela vem pela nossa obediência. A obediência à palavra de Deus, confiança. Então, não existem atalhos para o reino de Deus, não existe barganha para o reino de Deus. A bênção de Deus, ela não está à venda. Ela é uma graça. E o Espírito Santo também, ele não é uma mercadoria que está na prateleira. Essa é uma visão totalmente deturpada de Deus que está sendo repassada por essa falácia do triunfalismo. Perfeito, meu Franceli. E essa prática da comercialização é diametralmente contrária ao que a palavra diz. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus, ao instruir os discípulos na vocação ministerial deles, dizia: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Logo, a comercialização da fé, e esse é um conceito, professor, que você pode trazer para a sua aula, ela traz uma evidência para o ser humano, um sentimento de meritocracia, não é, irmão Fran? De que é pelos méritos que eu conquisto. Isso anula a graça, né? Isso anula o sacrifício vicário de Cristo. A lição ainda diz aqui um trecho, qual faço destaque, assim: a simonia é a corrupção da graça. Sim. Então vejamos que tudo isso vai se enveredando para, no tópico 3, como a lição está dizendo aqui, no subtópico 3, o espírito mercenário na pregação.
E essa palavra, apesar de ser forte, né, ter um peso muito grande, ela é extremamente necessária, porque o espírito mercenário na pregação é o que produz nas pessoas uma deturpação do evangelho. Logo porque o evangelho é passado de uma maneira adaptada, diluída, manipulada para que se torne mais palatável e lucrativa para as pessoas. E o ofício de um pregador, ele é muito importante para a igreja e deve ser exercido com muito zelo. O pastor Gesiel Gomes, tido por muitos como príncipe dos pregadores aqui no Brasil, no seu livro Como se tornar um pregador eficaz ou de sucesso, ele fala o seguinte: quanto mais o pregador tem consciência da importância do seu ministério diante de Deus e diante dos homens, tanto mais se dedica a esse mister. Ele sabe que quando prega, o faz na condição de mensageiro do alto e porta-voz da divindade. Quem prega com o coração, prega até o momento. Veja que o ofício, então, de pregar, até mesmo tomando como base as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, que diz assim: não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Esse é o verdadeiro ofício de um pregador. Ele não deve diluir a mensagem, ele não deve retirar da mensagem pontos que vão afligir os seus ouvintes, que vão confrontar os seus ouvintes, de forma alguma. O objetivo do pregador é pregar o evangelho, o anúncio das boas novas. E não há boas novas, não há boa notícia do evangelho se não falarmos de cruz, se não falarmos de renúncia, se não falarmos como Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A comercialização da fé, esse espírito mercenário no âmbito da pregação, faz com que as pessoas adaptem o evangelho, preguem esse evangelho diluído, e assim suas palavras elas até ficam mais convincentes. São palavras que ficam mais acessíveis e aceitáveis, mas não é o evangelho. Nós precisamos ter em mente que a pregação deve ser um ofício praticado com muito zelo, com muita responsabilidade, porque aquilo que pregamos irá gerar um efeito nos púlpitos e na igreja, na grande nave que nos escuta. É tanto que, se vemos talvez alguma distorção do evangelho na igreja, nas pessoas, precisamos nos perguntar o que está sendo pregado no púlpito, porque eles serão um reflexo daquilo que está sendo ensinado. Então, diante disso, vimos nesse primeiro tópico a simonia, vimos nesse primeiro tópico a comercialização da fé, e vamos já para o tópico de número 2, falando sobre os artifícios do triunfalismo. O triunfalismo, então, ele tem uma ênfase, irmã Edileuza, na prosperidade material, não é? Perfeito, isso aí mesmo. Nós já vimos na lição anterior sobre a prosperidade, nós já falamos que o nosso Deus, né, não despreza ou torna como mal o dinheiro, né? E aqui o pódio, o destaque, mas tudo que, evangelista André, irmã Franceli, aquilo que tira o lugar de Deus é perigoso. Nós já vimos, o evangelista André citou agora há pouco, e eu achei interessante fazer essa ponte, sobre o pragmatismo e o triunfalismo, que o pragmatismo adaptava aquela mensagem agradável, assim o triunfalismo, porque quando eu prego uma mensagem da cruz, eu posso desagradar a muitos. Então, eu tenho que levar uma mensagem saborosa, adaptada. E aqui, os sinais aqui é isso. Eu vou levar um alimento que todos vão aceitar, porque eu preciso estar no pódio. Então, esse é um dos perigos. No entanto, nós vemos aqui sobre a prosperidade. Vamos lá aqui. Material em si, não há nada de errado, nós já falamos, não tem. O perigo é quando vem para o coração e isso sobe a nossa cabeça, toma o lugar de Cristo. Mas ela é uma armadilha, e é em cima desse argumento que
essa falácia, essa doutrina triunfalista, ela embasa e tem ganhado muitos adeptos, porque nós vivemos, e é por isso que eu digo mais uma vez, essa lição é tão pertinente, é tão importante falarmos sobre ela, porque muitos dos nossos púlpitos as mensagens foram enxertadas com esses discursos triunfalistas, louvores triunfalistas, e nós devemos repensar essa prática, meus irmãos. Não é isso? Então, por isso, essa reflexão dentro dessa lição. Aqui, ao ensinar que a riqueza é o padrão para medir a nossa fé, o triunfalismo ele gera também uma culpa. Olha o perigo. Se eu não estou, irmão André, evangelista André, triunfando, então alguma coisa está errada comigo. Aí eu já vou pensar, eu não estou agradando a Deus? Deus não está comigo? Aí vem outro ponto, a frustração. E os corações começam a entristecer e a nossa fé vai o quê? Ruindo, vai diminuindo. Então, são sintomas que nós estamos falando aqui dentro dessa lição para termos esse cuidado. Você sabe que na provação o Senhor Jesus está contigo, nosso Deus, Ele permite. Na bonança, o nosso Deus está conosco. Independente da situação, nosso Deus não está alheio. Nós já vimos isso, por isso fazer uma recapitulagem lá também no deísmo. Né? O nosso Deus não é um Deus alheio que está ali. Então, são sintomas que estão intrínsecos. Se você observar, nobre aluno, que tem acompanhado toda a sequência da aula, você vai ver que estão interligados. Por isso, nós estamos recapitulando dentro dessa lição. Para finalizar aqui, a verdadeira bênção é ser salvo. Glória a Deus aí. Andar com Deus, desfrutar daquilo que nós falamos hoje, o maior bem. É a paz interior, estar bem com Deus. A riqueza pode até não vir. O sucesso aqui na terra pode até não chegar. Mas lute, você continue fazendo, mas não colocando como prioridade. Porque a nossa prioridade, nós não somos cidadãos aqui. Nós somos cidadãos do céu. Então, a nossa prioridade é ganhar o céu. Perfeito, irmã Edileuza. E outra ferramenta, né, irmã Franceli, que o triunfalismo utiliza é a confissão positiva, que inclusive falamos na última lição, né? Isso, evangelista André, mãe de Leusa, nós estamos aqui retomando a confissão positiva dentro dessa falácia do triunfalismo. Então, só lembrando aqui, a confissão positiva é aquele ensino de que, ao falar, você vai decretar que algo vai acontecer. Então, ela veio dos Estados Unidos, influenciou e tem influenciado grandemente o meio evangélico no Brasil, e é algo que nós precisamos observar e ter muito cuidado. Dentro do triunfalismo, essas palavras elas se tornam decretos obrigando Deus a agir em favor do meu sucesso ou do sucesso do outro. Então, é reduzida a uma fórmula mágica. Né? É como se a oração passasse a ser apenas uma fórmula mágica para alcançarmos o sucesso. Olha que desvio. Então, há frases como eu decreto que, né? E muitas vezes, suavizando, pode usar a palavra eu declaro que. Né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso. A oração, ela sempre vai ser uma atitude de submissão, de humildade diante de Deus, porque foi o que Jesus falou, né? Quando você for orar, não faça como aqueles hipócritas que vão para a rua, ficam em pé ali para exibir a sua oração. Ao contrário, quando você for orar, entre no seu quarto e o seu Deus que vê em secreto lhe recompensará. Então, a oração, ela é uma atitude de humildade diante de Deus, é uma atitude também discreta, não preciso estar com uma performance para fazer uma oração que Deus vai ouvir, que Deus vai atender. Deus não está nem um pouco preocupado com a nossa performance ou com aquilo que nós achamos que nós podemos decidir. Não. O nosso Deus é quem decide. E a oração, ela é, antes de tudo, submeter tudo a Deus. Então, essa ideia da confissão positiva, né, de declarar, de decretar, ela acaba
fazendo com que as pessoas vivam uma fé superficial, que uma hora vai chegar em uma frustração, né? E aí as pessoas passam a se questionar por que as suas orações não são respondidas, porque os seus decretos não foram atendidos, né? E começam a se sentir fracassados por causa disso. É isso mesmo, irmã Franceli. E outro artifício também muito utilizado pelo triunfalismo é a negação da realidade do sofrimento e da perseguição. E a lição deixa muito claro, o triunfalismo ele prega um evangelho sem cruz, sem espinho e sem lágrimas. E há um perigo muito grande em retirar essas partes salutares da palavra, porque elas, primeiro, tiram a grande parte, tiram a essência, deturpam aquilo que verdadeiramente significa evangelho. Não é possível pregar o evangelho sem falar de cruz, sem falar de renúncia, sem falar de sofrimento, porque está tudo intrinsecamente ligado. Pregar o evangelho sem cruz é pregar outro tipo de mensagem, um evangelho que não é verdadeiro, que não é o evangelho genuíno. E essa prática, ela não é algo do nosso tempo agora. O próprio apóstolo Pedro, antes de se tornar o grande apóstolo Pedro que reconhecemos, né, e admiramos, no capítulo 8 de Marcos, a partir do verso 31, ele queria tirar o sofrimento de Jesus, a humilhação, o desprezo. Veja aí na sua Bíblia, em Marcos capítulo 8, verso 31, dizendo: e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Quem está falando isso? Jesus. Ele está anunciando para o povo tudo aquilo que ele estava padecendo e iria ainda padecer. Veja que aqui há sofrimento, tanto quanto nós nem podemos imaginar. A rejeição total do seu povo, uma morte que era uma morte para pessoas, para criminosos extremamente perversos, uma humilhação total e sem contar o aspecto espiritual. Estava caindo sobre o corpo de Jesus o pecado de toda a humanidade, os já cometidos até aquele tempo e os que ainda viriam a ser cometidos. E veja que diante desse discurso verdadeiro e genuíno sobre evangelho, o que Pedro faz? E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Veja a audácia desse apóstolo, desse futuro apóstolo. Chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo para que não pregasse e que não falasse sobre o sofrimento. E a resposta de Jesus é: mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Veja que o triunfalismo é um artifício de mensagem do inimigo, de Satanás. Tirar o sofrimento, tirar o aspecto da renúncia é uma prática de mensageiros do mal, do inferno. E precisamos ser muito firmes contra esse tipo de prática, porque deturpam o evangelho. Dietrich, no seu livro O Discipulado, disse assim: assim como Cristo só é Cristo sendo aquele que sofre e é rejeitado, também o discípulo só é discípulo no sofrimento e na rejeição, como se com ele fosse crucificado. Retirar essas partes do evangelho é deturpar a palavra do Senhor e dar lugar ao inimigo. Que possamos estar firmes contra essa prática a fim de vivermos o evangelho genuíno. Porque por mais que, como está em Marcos capítulo 8, que fizemos a leitura, haja o sofrimento, olha o que a parte B do verso 31 diz: mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Todo sofrimento e toda provação para o servo de Deus não é em vão. Tem um propósito, tem um ensinamento. E nós não podemos impedir esse agir do Senhor. Amém?
Nós vamos Amém. para um breve comercial, um breve intervalo, e no tópico de número 3 vamos refutar o triunfalismo. Não saia daí que nós temos dicas muito importantes para você. Que Deus abençoe. Glória a Deus, estamos de volta, continuando o nosso estudo sobre a falácia do triunfalismo. E eu quero convidar você que está nos acompanhando a comentar aqui no nosso vídeo do YouTube o que Deus está falando com você, o que você mais aprendeu, qual talvez é a sua dúvida e de onde você está nos acompanhando. O tópico de número 3 fala sobre argumentos para refutar o triunfalismo. E, mãe de Leusa, um deles é o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Isso mesmo, evangelista André, eu amo o nosso Deus, porque Ele é um Deus que Ele nos ensina o equilíbrio. E mais do que nunca nós temos que olhar para esse texto sem extremismo, olhando que o nosso Deus, Ele preza, Ele é soberano, Ele não despreza os bens, né, a busca do seu estudo, você galgar os bens materiais. O nosso Deus, ele não é contra, ele não tem uma doutrina contra, mas ele preza que você tenha esse equilíbrio entre buscar a Deus e mantê-lo ali no seu coração, e também você estudar, você conquistar, mas não tomar isso apenas como um único meio. Aqui na nossa lição, nós vemos aqui, quando nós colocamos o homem demais, o nosso eu, a nossa vontade em evidência, nós já vimos lá no humanismo, o homem no centro, temos esse perigo, nós esvaziamos e deixamos Deus de lado, e o nosso Deus não quer isso. Ele requer, jovem, você que está em busca dos seus sonhos, dos seus estudos, das suas conquistas, isso não é para você desprezar, falar, a partir de hoje, agora, eu vou deixar aqui porque nós aprendemos que é pecado, o triunfalismo me ensinou. Não, nosso Deus, ele lhe ensina a ser moderado, a ser temperado, a ter o domínio, a ter a sabedoria nas tomadas de decisões. E aqui, um ponto negativo no triunfalismo, dentre outros, é porque ele sobrepõe isso aqui, ele despreza o equilíbrio e coloca apenas o triunfo. A irmã Franceli citou agora há pouco sobre a chave mágica. Você tem que buscar essa chave mágica. Ele prega isso, traz isso muito claro na pregação. Se você não estiver buscando essa chave mágica, a virada de chave na tua vida, né? Tem muitos desses discursos, você não está dentro da vontade de Deus. A doutrina bíblica pentecostal ensina que devemos buscar a Deus com fervor, mas também descansar em sua soberania. Olha que coisa mais maravilhosa, descansar em Deus, os seus anseios, as suas buscas, não deve tomar conta e gerar ansiedade, gerar essa busca desenfreada. Há momentos em que a resposta de Deus será não, nós já falamos isso em lições anteriores, ou ainda não, ele fala assim, espera meu filho, espera minha filha, espere em mim, né? Descansa, mas isso não diminui o amor de Deus pela sua vida, não diminui o cuidado dele na sua vida. O segredo aqui na vida cristã está em confiar mesmo sem entender, obedecer, né? Mesmo sem ver, e crer que a graça de Deus, eu sempre falo, ela é suficiente em nossas vidas. Maravilha, mãe de Leusa. Que palavra poderosa. Glória a Deus. E vemos também como um forte argumento para refutar o triunfalismo, irmã Franceli, a valorização da cruz e do sofrimento redentor. Né? Exatamente. Para nós crescermos espiritualmente, termos a maturidade espiritual, nós precisamos retomar a mensagem da cruz, porque ela é central na nossa fé, a valorização da cruz e do sofrimento redentor. Nesse tópico, eu lembro aqui de um hino que fala, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu irei proclamar. Então, esse é o centro do Evangelho. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Imaginemos aqui que Jesus, naquele momento ali, quando Pedro fala para ele, né, para não viver aquele sofrimento,
e Jesus, então, não se entregasse para morrer por nós na cruz, ele tivesse uma vida plena aqui de santidade, ele poderia ser arrebatado aos céus, enfim. E nós não teríamos a salvação. Não existiria o evangelho, não existiriam as boas novas. Então, a cruz, o sofrimento redentor de Jesus, é o que nos trouxe até aqui, é o que nos alcança. Foi devido a isso que Jesus ascendeu aos céus, que Jesus ficou ainda aqui 40 dias com os discípulos ensinando, e que Jesus enviou o Espírito Santo para ficar conosco. Foi por causa da cruz. Ou seja, tudo isso que nós vivemos, que nós pregamos o Evangelho, é devido à cruz e ao sofrimento. E Jesus nos ensinou o quê? Que depois que ele vivesse aquele sofrimento da cruz, nós também teríamos uma cruz. Né? Então, assim, nós temos a salvação, nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo, mas nós temos também uma cruz. Foi o que Jesus deixou claro, lá em Lucas 9:23, que nós já lemos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Ou seja, é contínuo. É contínuo, é a cada dia. É uma negação de si mesmo. Então, a vida cristã é assim. É uma negação, uma autonegação e tomando a cruz. Quando Jesus também nos falou para que nós não termos um jugo pesado, né? Ele falou que o jugo dele é suave. Então, assim, mas ainda assim tem um jugo, ou seja, tem algo para levar. É suave, mas tem que levar, né? Então, é manso. Jesus, ele nos leva em mansidão, nosso bom pastor, ele nos conduz em mansidão. Então, é o melhor que nós podemos ter nessa vida aqui, né? Então, Jesus, ele nos traz essa realidade, ele não deixou ninguém iludido. Então, não se iluda com essa ideia do triunfalismo. Não se iluda achando que não há sofrimento, não se iluda achando que não vai precisar negar a si mesmo. Isso é um engano, é um desvio doutrinário, é um desvio bíblico. Nós devemos ter humildade e dependência, amor sacrificial, perseverança. Então, a teologia pentecostal, ela deve sempre exaltar a cruz. É nela que nós encontramos salvação, cura, libertação e, principalmente, a vida eterna. Então, o verdadeiro triunfo do cristão, ele começa na rendição, quando nós nos rendemos a Cristo. Perfeito, irmã Franceli. Somos chamados também, no subtópico 3, a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. E precisamos compreender, como já foi dito aqui, que o triunfalismo, ele adultera a palavra, remove as partes difíceis e omite a cruz, prometendo apenas bênçãos. Veja que no último bloco fizemos a citação de Pedro, que teve um discurso e um objetivo triunfalista ao chamar Jesus, quando ele pregava sobre o sofrimento, chamando-o à parte, ele teve a coragem, a audácia de repreender Jesus. E Jesus repreendeu Pedro publicamente, mostrando que o discurso do evangelho precisa ser completo. Nós falamos sobre a ressurreição, nós falamos sobre a esperança da vida eterna, mas não podemos ignorar a cruz, o sofrimento e a rejeição. E diante disso, veja como que deve ser então o nosso discurso, tomando como base o próprio apóstolo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, que trouxe uma pregação extremamente cristocêntrica e genuína. Veja no capítulo de número 2 que ele se põe em pé, juntamente com os 11, e começa a pregar. E veja que na sua pregação, ele cita o sofrimento. Ele fala no verso 22, por exemplo, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos já sabeis.
a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-vos, o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Veja, Pedro então entendeu, o sofrimento era necessário, o sacrifício era necessário. E no verso 32, ele entende que tudo isso foi com um propósito. Veja o que ele diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E ele termina a sua pregação como toda boa pregação cristocêntrica deve terminar, com apelo, né? Com convite. Ele diz o seguinte no capítulo de no versículo 38: E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o discurso do evangelho puro, do evangelho genuíno, que fala de cruz, que fala de sofrimento, que fala da ressurreição também. Porque nós também não podemos idolatrar o sofrimento, ter uma vida voltada ou achar que é cabível, que não, a nossa vida então é só sofrer. Não é. A vida tem esses momentos de provação, mas também terá os momentos em que Deus vai nos abençoar, vai nos direcionar. É como falamos no início, é o Deus dos vales, mas é também o Deus dos montes. E o chamado, ele deve ter então esse chamado ao arrependimento também. E eu concluo a minha fala lendo a primeira epístola de Paulo para a igreja de Coríntios, no capítulo 2. No versículo de número 4, Paulo nos mostra qual deve ser então o teor não somente das nossas pregações, mas também das nossas aulas da IBD, dos nossos louvores, dos nossos ensinamentos. Ele diz o seguinte: minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Queridos, nós não precisamos de artifícios da teologia triunfalista, da teologia da prosperidade, práticas pragmatistas. Não precisamos dessas estratégias de marketing que deturpam o conteúdo. O que nós precisamos, como uma igreja que é o berço do Pentecostes no Brasil, é do Espírito Santo e do poder. Isso será o suficiente para termos sucesso. Que aula maravilhosa, não é, minhas irmãs? Saímos daqui todos edificados. E eu passo a palavra para vocês fazerem aí as considerações conclusivas sobre a aula de hoje, pela irmã Edileuza. Aula abençoada. Ouvir a verdadeira pregação é o que nos edifica. Eu digo sempre, é a nossa nutrição. Quando nós fazemos um apanhado da igreja até os dias de hoje, o que nutriu e manteve de pé essa pregação é a presença do Espírito Santo e a base bíblica. Não foi armações, não foi estratégias, não foi encenações, não foi suavizar o evangelho, mas sim manter o evangelho genuíno. Eu só gostaria de deixar um alerta a você, jovem, como você está iniciando, muitos estão iniciando a sua caminhada cristã. Você vai ser, representa a geração, daqui a uns dias estarão aqui ministrando. Não negocie a sua fé, os seus valores. Mantenha sempre firmado em Cristo, na busca da palavra. Examine sempre a palavra, examine sempre a pregação. Sejamos crentes de Bereias, bereianos, né, que examina a palavra, verifica se tem ali a cruz. Eu achei interessantíssima uma reflexão deixada aqui pelo próprio comentarista, que diz assim: a fé que não passa pela cruz não é fé cristã verdadeira. Façamos sempre esse filtro. Se não tiver a cruz, descarta. É simples. Não vá buscar uma vida fácil de triunfalismo. Muitos estão dentro da igreja frustrados porque vieram por um evangelho, por um alimento
não nutritivo, mas atrativo, e estão frustrados. Muitos adoeceram, mas busque, ainda há tempo, busque viver, busque se alimentar da palavra, para que você possa ser um crente firmado na palavra e em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Franceli. Finalizamos aqui essa lição e eu quero só deixar aqui para os jovens, para os professores e para todos que nos assistem, a mensagem bíblica de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós já vencemos o pecado, vencemos a morte espiritual, porque o Senhor ele nos deu essa grande vitória, essas grandes vitórias, essas grandes riquezas espirituais. Então nós já somos mais que vitoriosos. E se o jovem, o aluno, né, questionar, bom, então não posso ter sucesso? Pode sim. O nosso sucesso é para a glória de Deus. A Bíblia fala que em tudo o Senhor seja glorificado. Então, podemos sim ter sucesso para glorificar a Deus, para partilharmos aquilo que Deus nos deu. Nós vemos na Bíblia exemplo de jovens que tiveram sucesso, como foi ali José, como foi Daniel. Eles tiveram sucesso, mas dentro de um projeto de Deus, dentro de um propósito maior que não era apenas o sucesso pessoal, né? Aquilo que Deus entregou nas mãos deles, altos cargos, de importantes decisões, foi para alcançar o povo, para beneficiar e para cumprir o propósito de Deus para o seu povo. Então, que o seu sucesso ele seja para a glória de Deus e para cumprir o propósito de Deus. Maravilha, que lição abençoada nós tivemos e nós queremos aqui agradecer a sua audiência e lhe convidar para estar conosco no grande encerramento desse trimestre. Vamos estudar na última lição o discernimento do cristão. Nós aprendemos tantas falácias aqui, não é? Aprendemos a refutar tantas teorias errôneas da palavra. Agora nós vamos entender como ter discernimento para entender isso e aplicar no mundo lá fora. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.